que se encontrará com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no dia 15 de agosto, no Alasca. A reunião entre os dois acontece em meio a negociações para o fim da guerra na Ucrânia. A divulgação do encontro foi feita pelo republicano após uma reunião de 3 horas entre o enviado dele, o Steve Witkoff, com o líder russo. O encontro vai ocorrer depois da ameaça feita por Trump a Putin em relação ao fim do conflito. No dia 29 de julho, o presidente norte-americano disse ter dado prazo de 10 dias ao líder russo para que ele estabelecesse um cessar-fogo. Do contrário, faria a imposição de tarifas aos produtos de origem russa. Eu converso agora, portanto, com o Fernando Hessel, que é o observador da Casa Branca, que vai nos ajudar a entender como é que está essa semaninha começando na Casa Branca, com Donald Trump seguindo aí nas ameaças. Agora, foco total na Rússia, porque o mundo todo foi tarifado pelo Trump, inclusive o Brasil, o BRICS com 50%, a Índia também. Agora, o foco parece ser especificamente na Rússia, né, Hessel? Prazer falar contigo sempre, bom dia. Oi, Natália, o prazer é todo meu falar com você. Bom dia a todos os amigos do Metrópolis. A semana está dedicada, sem sombra de dúvidas, ao conflito Rússia e Ucrânia, e principalmente esse encontro que vai acontecer, esperamos que aconteça no Alasca. Agora, é bem interessante, né, Natália, a gente analisar essa situação, porque quando não é normal, por exemplo, um determinado presidente de um país estabelecer um prazo de 10 dias, como se fosse uma pré-declaração de guerra, e marcar um encontro pessoal, né, pessoalmente com o oponente, vamos assim dizer. Então, isso é bem interessante a gente constatar isso. Sinal que, na verdade, é muito mais discurso, é muito mais história, né? A gente teve na semana passada uma movimentação de submarinos nucleares, justamente para dar um corpo nessa reunião. Mas eu tenho comigo, Natália, algumas impressões, né? O fato do presidente Vladimir Putin ter ligado ao presidente Lula, isso acende um alerta aqui comigo na Casa Branca. Estaria muito próximo, né, dessa reunião. O que me faz entender é que é possível que Putin coloque na mesa não só a questão do conflito da Ucrânia, mas uma condicional para se chegar a um comum acordo. E esse acordo pode fazer parte aí, exemplar alguma defesa do Brasil, e não só do Brasil, mas como da Índia também. É sabido, né, todos sabem que Donald Trump impôs aí tarifas de 50% tanto para o Brasil quanto para a Índia, que fazem parte, né, do bloco BRICS. Então, bem provável, e a gente torce para que isso aconteça. A gente sabe que o pano de fundo não é o dos mais agradáveis. Aquilo que acontecer favorável ao país, a gente fica na torcida. Então, foi-se muito estranho, né, essa ligação, e é isso que realmente dá esse alerta dessa possibilidade de ter uma carta, tipo assim, olha, Trump, ameniza aí na tarifária, senão a gente não chega num comum acordo com a Ucrânia. Vamos ver até lá, se esse encontro acontecer e se isso ocorrer, vai ser muito interessante. Com certeza. Agora, Hessel, voltaram a falar sobre as sanções secundárias por aí, pelos Estados Unidos. Eu lembro que o Brasil se preocupa muitíssimo com essa negociação do Putin com Trump, porque também pode sair muito prejudicado, né? Há alguns dias a gente vem acompanhando que os parlamentares democratas e republicanos concordam com as sanções secundárias com os países que fazem negócios com a Rússia. Claro, todos os BRICS vão sair muito prejudicados. O Brasil é um desses países. Segue ainda essa discussão, essa quase certeza de que isso vai acontecer? Agora, essa pauta da secundária, né, dessa possibilidade de uma segunda tarifa ao Brasil, e só vai acontecer depois dessa reunião do Alasca, porque essa tarifa especificamente está condicionada à questão da Rússia. O objetivo dessa secundária é justamente sufocar a economia da Rússia.
Então nada vai acontecer, nada vai ser dito durante a semana enquanto essa reunião não acontecer. Então, dependendo do clima ali dos dois, né, se rolar uma voz, rolar um chazinho, depende do que vai acontecer ali naquela reunião, aí sim retoma essa pauta, porque essa secundária é exclusivamente referente à participação da Rússia nessa guerra contra a Ucrânia. E nós temos uma terceira também, né, uma terciária, que é aquele comitê que foi formado para investigar, né, a devastação da Amazônia, a 25 de março. É até muito complicado a gente falar isso, porque muitas vezes as coisas não fazem muito sentido, né? Então tem a área ainda que foi meio que esquecida. Mas vamos ver, né? Vamos ver se os vozes da Casa Branca, né, ressuscitam esse assunto em algum momento para poder colocar uma pressão ao Brasil. A gente também tem aqui, pela parte do Brasil, reunião marcada já por telefone do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent. Então essa também é uma semana importante para a gente mesmo, para o nosso tarifaço, porque vai ter finalmente essa conversa, né, também do ministro da Fazenda com alguém, né, que importa ali das secretarias do governo americano que mexem diretamente com essa questão. E eu lembro também que hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin conversa ainda mais uma vez com o presidente Lula, mas aí sobre o plano de contingenciamento, que é muito mais interno, para o governo ajudar esses empresários de pequeno, médio e grande porte que estão sendo já, desde o dia 6 de agosto, quando o tarifaço começou a valer aqui, bastante prejudicados. Então, tem essa reunião na quarta-feira, ao mesmo tempo que a gente segue com essa tensão muito grande, né, entre Estados Unidos e Brasil, na questão do foco dos americanos ao Supremo Tribunal Federal, à nossa Suprema Corte, com todas essas questões que a gente viu agora há pouco, inclusive, com um relato trazido pelo Samuel Panshin. Então também está ainda uma coisa muito quente, né, e bélica entre o governo americano, mostrando que está muito atento ainda, que Lei Magnitsky não, pode não ser só para o ministro Alexandre de Moraes, pode ser para outros ministros, para pessoas do governo brasileiro, legislativo, enfim, que essa ainda é uma questão muito quente, né, Hessel? Você não vê aí um respiro em relação a esse foco com a Suprema Corte brasileira e com o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu não consigo ver um respiro, mas na verdade eu consigo enxergar, e isso é muito claro aqui desde Washington, a gente vê a divisão dos assuntos. Acredito que no começo as coisas estavam tudo nebulosas, todas misturadas em detrimento da questão política. Aqui a gente consegue ver, parece que houve um freio de arrumação desse caminho, que a gente consegue separar as coisas, né? Então a gente vê discussão, por exemplo, focada apenas na questão do tesouro, da questão econômica, do tarifo. A gente consegue ver agora a questão política também separado. Então a gente tem aí dois núcleos, né? A gente tem um núcleo econômico, que é o que está acontecendo felizmente, né? Conversa como você muito bem trouxe do vice-presidente brasileiro, do Alckmin, conversando com autoridades americanas, e isso é muito interessante, isso é muito bom, porque mostra uma certa maturidade, até por muita pressão também da sociedade empresarial americana, e você vê uma outra guinada do Departamento de Estado atendendo aí algumas demandas políticas do Brasil. Então parece que as coisas estão bem separadas. De um lado você vê muita seriedade, né, no trato econômico, e do outro lado o Departamento de Estado atendendo aí alguns anseios políticos, ideológicos, a partir aí desse e-mail que trouxe o Sam traduzindo aí para a nossa audiência. E você vê até a característica desse texto, por ser uma autoridade, ou estar postado na embaixada, você vê que não é um texto diplomático, né? Com certeza esse não é um texto, não é um linguajar, né? Feito pela carreira diplomática americana ou qualquer outra diplomacia de qualquer país decente que a gente entende né, como democrático também, né? Você vê um texto muito gigante, parece que alguém que está desabafando, né? Tá tendo algum problema de relacionamento, mas então isso fica muito claro, Eu quero só enxergar essa questão. É evidente que
a Lei Magnitsky e outras sanções, ela incomoda, ela atrapalha muito, mas ela não trouxe tanto efeito assim para a Casa Branca como se esperava, ou como se ventilou logo no início. Uma discussão do mau uso, né, no caso do ministro Alexandre de Moraes, da lei que até então era bem utilizada para ditadores, terroristas, e que o uso para uma pessoa democrática dentro, né, de um sistema importante de democracia do mundo, que é o nosso, o brasileiro, que foi uma situação realmente muito polêmica de mau uso da Lei Magnitsky, que tinha uma relevância muito grande, mas que, se mal usada, pega mal, né? Fica um registro histórico de um mau uso, talvez, desse importante dispositivo que até então era utilizado para isso, para terroristas, ditadores, pessoas relacionadas a facções criminosas, enfim. O Hessel, a visita do Putin ao Alasca vai ser uma situação muito icônica, né? Vladimir Putin indo aos Estados Unidos. Eu só acredito vendo. Só quando tiver essa imagem dele ali com uma bandeira dos Estados Unidos gigante atrás dele, passando, circulando, dando as mãos pro Trump, aí eu acredito e dou aqui com o maior prazer, mas realmente é difícil de acreditar que um negócio desse pode acontecer daqui a pouco, ainda nessa semana, no dia 15 de agosto. Você que está aí nesse belíssimo cenário da Casa Branca tem essa oportunidade para poucos de chegar tão pertinho do gramado aí da Casa Branca. Na verdade, na primeira administração, Natália, do presidente Donald Trump, aconteceu um encontro entre os dois, né? Isso foi em Osaka, e também teve cordialidade, enfim. Agora a gente tem uma mudança de cenário, né, desde o último encontro até agora. Então, eu acho que o lado mais sensível, né, e que gera muita dúvida é o lado russo. Se o presidente Vladimir Putin vai querer mesmo participar, se ele estará presente, ou se ele vai mandar alguém ali. Porque por parte da Casa Branca, por parte do presidente Donald Trump, a gente sabe que ele topa tudo, né? Ele conversa com ditadores da Coreia do Norte. Para ele é interessante porque é certa mídia, então ele faz muito barulho, mas a gente sabe que a alma dele por dentro é uma alma muito mais tranquila, né? Ele tem outros interesses em cima disso. Agora, se a gente enxerga do perfil da liderança, né, da forma com que trata Vladimir Putin, né, o seu reinado, né, o seu país, a gente, na verdade, acho que esse encontro ele pode ser inviabilizado mais por parte da Rússia do que pela Casa Branca. A Casa Branca está topando qualquer encontro aí que faça repercutir e que faça transmitir uma imagem de que, temos interesse de um cessar-fogo. Mas a gente sabe que nos bastidores, muitas vezes, a prática ela funciona diferente da teoria. Pois é, o Trump, além de presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, é um grande empresário histórico dos Estados Unidos, mas é uma figura muito midiática, né? Ex-apresentador de reality show. Para ele, quanto mais câmera, melhor. Hessel, muito obrigada, viu? Bom dia, bom trabalho. Até uma próxima oportunidade, tomara que em breve. Sim, com certeza. Muito obrigado. Uma boa semana para todos nós e muita água vai rolar até sexta-feira aqui. É isso, conversei com o Fernando Hessel, observador da Casa Branca, que sempre aparece por aqui no Portal Metrópolis para falar sobre todos esses assuntos que envolvam Donald Trump especificamente agora, mas ele entende do histórico aí da Casa Branca. Vamos mudar de assunto também para continuar nos